Olá, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Nossos Filhos São Espíritos, de autoria de Hermínio Corrêa de Miranda. Nós vamos ver hoje o capítulo 20, cujo título é Dramático Depoimento de um Espírito. Temos falado muito neste livro, das programações elaboradas no mundo espiritual para cada vida que reiniciamos na Terra. Tais projetos envolvem complexidades que mal podemos imaginar, tais como pesquisas do passado, avaliação de possibilidades futuras, identificação e localização de pessoas com as quais devam ser negociadas futuras atividades, atento exame de condições sob as quais os espíritos programados para uma tarefa coletiva tenham de renascer, como deverão ser encaminhados, que tendências estimular, desestimular ou combater, que virtudes enfatizar, que erros corrigir, até onde poderão suportar pressões corretivas, que problemas devem ficar para mais tarde, em outras existências. Enfim, é um mundo de imponderáveis, de incertezas e de probabilidades, nas quais inúmeras variáveis são postas em discussão e avaliação, a fim de armar-se um esquema viável dentro do possível, ainda que nem sempre o ideal. No entanto, quantas vezes, depois de tudo equacionado e montado, os espíritos vêm à carne e deixam de cumprir a parte que lhes toca e tudo se desarma de novo. Não obstante tais especulações mais ou menos teóricas serem da maior utilidade, minha preferência sempre se dirige para a abordagem prática, experimental, a experiência vivida e sentida que nos proporciona exemplos concretos colhidos na vivência de cada um. Entendo mesmo que só se aprende a viver vivendo e não teorizando sobre a vida. Por fim, entrelaçamento de circunstâncias, muitas e preciosas oportunidades nos foram concedidas ao longo dos anos de ver desdobrarem-se ante nossa atenta observação exemplos vivos dessa desconfortável realidade de que dificilmente conseguimos levar a bom termo na carne, com a precisão e na extensão e profundidade desejadas. A tarefa planejada no intervalo que vai de uma vida à seguinte. Então, estaremos ouvindo e ou lendo o relato do preparo de uma reencarnação. E este caso é relatado ao senhor Hermínio de Miranda pela manifestação desse espírito através de um médium, obviamente. Ele relata aqui para nossas reflexões. Então, continuando a leitura. Em uma oportunidade específica, contudo, um companheiro espiritual que acabava de despertar de longo pesadelo de equívocos seculares, abriu para nós todo um riquíssimo acervo de experiências e observações maduramente meditadas e, confesso, inesperadas, honestas, comoventes, na sua impressionante sinceridade. Como disse, vinha ele de um longo período de graves equívocos, através de muitas existências sacrificadas às suas paixões desencontradas. No que não está sozinho, infelizmente, pois esta tem sido praticamente a regra para quase todos nós, até que uma espécie de terremoto íntimo nos sacode as raízes do ser e então nunca mais seremos os mesmos. A que se lê a seguir é, pois, um resumo comentado do que ele nos relatou naquela noite. Às vezes, começou ele, os compromissos perante a lei são tão sérios que os espíritos acham que não há mais como retornar sobre seus passos.
a fim de reconstruir seus destroçados mundos íntimos. Foram muitos os fracassos no passado mais remoto e mais recente. É certo que em tudo isso há sempre alguém disposto a ajudar, mas também esse muitas vezes falha, como por exemplo a companheira que combina voltar para uma vida de dificuldades comuns. Ela promete fidelidade, que foi o ponto fraco onde falhou mais gravemente. Monta-se um esquema que atenda àquele mínimo de necessidades pessoais. De volta à carne, porém, ela falha e volta a trair, movida por uma compulsão que ainda não aprendeu a dominar. E ele falha porque, uma vez mais, não consegue ser tolerante e compreensivo com as fraquezas alheias. Esquemas programados para serem superados acabam gerando situações irreparáveis, criadas de início não a partir de desentendimentos propriamente ditos, mas de simples mal entendidos, perfeitamente contornáveis. Bastaria para isso uma pausa, um momento de reflexão, a fim de tornar possível um debate sereno do problema, que não representa, naquela fase, nenhuma dificuldade intransponível. Em vez disso, exaltam-se os ânimos e complicam-se as coisas. Dificuldades superáveis viram impasses de relacionamento. Então, neste parágrafo, o autor relata que, apesar de haver uma preparação para a reencarnação, com muito cuidado e preparos, mesmo assim, quando encarnados, nem sempre se cumpre o que foi escolhido, pensado e estudado. Os reencarnantes sabem o que precisam fazer para vencer os obstáculos que criaram para si mesmos e para outros, mas muitos não cumprem o que assumiram realizar. Mas Deus dá novas oportunidades. Porém, fica-se repetindo os erros até chegar a uma decisão definitiva. E assim, cada um sofre conforme as escolhas. Há quem evolui mais rapidamente por saberem fazer as escolhas e cumpri-las, conforme as leis divinas. E a falha de um pode levar outro a falhar, ou colaborar, vamos dizer, que o outro também falhe, mas ambos são responsáveis pelos seus atos. Continuando a leitura. É que, por melhores que sejam as intenções que trazem os espíritos, uma vez no corpo, mergulhados atrás do denso véu da carne, parece que as tendências negativas são reativadas e potencializadas e voltamos a cometer os mesmos enganos e a excitar o mesmo tipo de paixão que viemos precisamente para combater e dominar. A ânsia de poder é uma dessas resistentes infecções espirituais, que parecem contaminar vidas para as quais as melhores providências de asepsia mental foram tomadas. Renascemos para aprender a dominar a nós mesmos e voltamos a ceder ao impulso de dominar os outros. Os problemas começam a ser suscitados, ou seja, provocados, ante as situações teste, em grande parte porque esquecemos na carne a programação feita ou porque nos ficam na memória de vigília apenas vagos e imprecisos traços. Então, ele se refere à preparação que foi feita, realizada para a encarnação, mas quando encarnados, muitas coisas não são lembradas, não são assumidas na prática. Diziam-me coisas que, de alguma forma, eu sabia que eram corretas ou erradas. É o Espírito como falando, Confessou-nos aquele companheiro espiritual, mas eu não sabia precisamente por que o eram. Muitos se queixam desse esquecimento e até lhe atribuem a culpa e a responsabilidade pela reiteração do erro,
Mas o que a lei deseja é que a gente aprenda a lição do bem, dentro de nossos próprios recursos, iniciativas e disposições ante as várias alternativas que se oferecem à nossa livre escolha. Precisamos provar a nós mesmos que, postos diante de tal ou qual situação, começamos a ter condições para decidir pela melhor alternativa, não porque nos lembramos de um compromisso assumido e temos de acertar, ou porque temos obrigação de conciliar-nos com este ou aquele adversário de outras eras, mas porque estão se formando em nós as estruturas do bem, que irão servir para todas as situações futuras. O problema consiste em que, trazendo ainda mais ou menos intactas persistentes matrizes do mal a que nos acostumamos, nosso programa de vida começa imperceptivelmente a desviar-se. Antigos comparsas insistem em arrastar-nos de volta ao crime, aos desatinos dos sentidos, à bebida ou à irresponsabilidade. Faculdades de inteligência ou mediúnicas de que somos dotados são desvirtuadas porque representam formas de poder que ainda não aprendemos a utilizar para servir e, sim, para dominar e oprimir, a fim de sermos servidos e incensados, ou seja, bajulados. E que tais recursos que a lei nos proporciona como instrumentos do progresso atraem um séquito de admiradores fascinados que, de certa forma, desejam partilhar das regalias que o poder sempre tem condições de proporcionar àqueles que o exercem. Acresce que se torna mais fácil encontrar aquele que reacende em nós antigas paixões que estão apenas adormecidas sob as cinzas do que o companheiro mais experimentado e consciente que se torna desagradável e é rejeitado porque nos recorda deveres e sugere renúncias que não estamos ainda dispostos a praticar. Costumo, em situações como essas, lembrar de que nos fica a alternativa de buscar nos evangelhos as inspirações de que necessitamos para encontrar o rumo certo e nele nos mantermos. Mas quem quer saber de evangelho a essa altura, só se for para combatê-lo. Mesmo porque, assegurou-nos esse companheiro espiritual, o combate ao evangelho é recurso do desespero. Não é porque ele é falso, como ficou dito a Lures, mas porque é verdadeiro. O mal, disse ele, contemporiza e se acomoda, o evangelho não. Daí ser aparentemente tão cômodo a esses espíritos desarvorados partirem para a tentativa de criar um mundo à parte, onde as leis de Deus possam ser esquecidas ou desobedecidas, pelo menos por algum tempo. Criado esse bolsão de rebeldia e irresponsabilidade, muitos são os que a ele acorrem para viver a plenitude de suas paixões e de seus destinos. Sabem que a tentativa é utópica e somente pode gerar mais desacertos em vez de atenuar os que já se alojam há tantos séculos na consciência anestesiada, mas não extinta. Mas quem irá convencê-los de que estão apenas tentando a impossível fuga de si mesmos? Qual a motivação de tudo isso? Uma só, o medo da dor. Todos que ali estão, hipnotizados por uma filosofia inviável de vida, sabem que um dia terão de ajustar contas com a harmonia cósmica perturbada, mas, pelo menos enquanto estão por ali, vivem suas fantasias e alienações. Sabem perfeitamente bem que o território da paz vai ficando cada vez mais distante e de difícil acesso,
pois o caminho que leva até lá passa por pantanais e espinheiros, sob rochedos ameaçadores, atravessa a aridez dos desertos e se precipita em tenebrosos desfiladeiros, mesmo porque temos de voltar pelo mesmo caminho que percorremos na ida. Aqui o autor do livro fala no umbral. Há diferentes umbrais, uns mais tenebrosos que outros, e há aqueles que criam festas bizarras. E como diz o autor desse livro, criam situações tais como festas bizarras para não se lembrarem de suas graves dívidas perante a lei de Deus, mas um dia ou outro eles serão chamados a reparar e se reformar. Continuando a leitura. Fomos valentes para errar, acrescenta o amigo em seu catártico depoimento, mas somos covardes para enfrentar as consequências do erro. Há, por outro lado, um agravante nesse processo. Retornamos a um mundo onde é muito mais fácil e atraente deixarmos-nos levar pela acomodação com o equívoco do que resistir ao envolvimento e viver com bravura uma existência, se não austera e severa, pelo menos razoavelmente decente e contida. Esse envolvimento sutil do mal atinge também instituições devotadas, em princípio, à difusão de doutrinas autênticas, ao trabalho redentor, à prática do amor ao próximo, porque também elas, as instituições, são dirigidas por seres humanos imperfeitos, quase sempre interessados na busca da projeção e do mando, mais do que no aperfeiçoamento de indivíduos e de coletividades. Isso é válido para as grandes religiões, quanto para as inúmeras seitas que hoje proliferam pelo mundo afora. Por isso, combate-te insensatamente o exercício da mediunidade limpa, ativa, nosso canal de comunicação com os companheiros de jornada evolutiva que moram do lado de lá da vida. Ou desvirtua-se sua prática, dentro de movimentos voltados basicamente para o trabalho do amor. Vou reiniciar a frase. Dentro de movimentos voltados basicamente para o trabalho do amor, do esclarecimento, da assistência material e espiritual, implanta-se sutilmente o gosto pela ciência, pelo fenômeno, pelas fantasias psicografadas, que acarretam desvios e retardamentos para os que desejam adiar seu encontro com a verdade. Verdade aqui é maiúsculo, escrito com a letra maiúscula. E assim, espíritos profundamente desajustados, desarvorados mesmo, assumem subrepticiamente posições em que figuram como mentores ou guias espirituais, consultados a cada passo e ouvidos com verdadeira unção e devoção beata. Nesses 3 parágrafos que já ouvimos, vemos que os médiuns precisam se dedicar aos estudos do Espiritismo para saberem dialogar com os espíritos e identificar aqueles que estão mentindo. E principalmente buscar a prática dos ensinamentos das leis divinas com amor e dedicação em sua própria vida. Muitos espíritos são trazidos à sessão com o intuito de serem auxiliados e acolhidos para tratamento espiritual conforme as necessidades deles. Essas manifestações espirituais também trazem ensinamentos aos encarnados. Se há espíritos que se manifestam com o intuito de receber o auxílio, há aqueles que querem desequilibrar não só o médium, mas a própria casa espírita. Há manifestações de espíritos que se manifestam com más intenções, pois querem prejudicar, a casa espírita ou o próprio médium, abalar esse médium.
Felizmente, há a espiritualidade maior que também cuida da casa espírita em prol do bem de todos. Mas é preciso também que cada participante faça sua parte com dedicação amorosa e conhecimento da doutrina espírita para saber esclarecer os espíritos e se esclarecer. Vejamos no próximo parágrafo por que precisamos ter fé, estudo e prática do ensinamento dos espíritos com base nos ensinamentos de Jesus. Não que tais espíritos sejam despreparados ou ignorantes, ao contrário, são muito inteligentes e experimentados pela vivência de incontáveis experiências na Terra e no mundo espiritual. Além disso, dispõem de profundo conhecimento das leis divinas que colocam em tudo quanto lhes for possível a serviço de suas paixões. E mais, conhecem o suficiente dos mecanismos da psique humana para saberem onde tocar, que sentimentos movimentar, que atitudes assumir para obter apoio, suscitar interesse e capturar a atenção servil dos incautos e vaidosos. Eles conhecem as motivações de cada um, sabem de suas histórias pregressas, dos seus vínculos de compromisso com este ou aquele ser ou episódio. Fica fácil, por isso, manipular tanta gente, manobrar influências, promover encontros desejáveis e articulações verdadeiramente maquiavélicas. Se falo do Evangelho, disse o Espírito, sou ouvido com aparente atenção e respeito, mas com mal disfarçado enfado. Mas se lhes digo que são maravilhosos, inteligentes, devotados e que os aguardam as glórias da santidade, todos me acham excelente e se deixam levar docilmente. É o Espírito falando, né? Há, pois, um perigoso desequilíbrio de forças que se opõem, uma vez que a maioria ainda está do lado negativo, puxando a corda com toda a força de seus temores e o empuxo de suas paixões negativas. Que adianta, pergunta ele, desalentado, renascer num mundo desses, no qual apenas inexpressiva minoria está realmente empenhada em melhorar? Quer dizer, que adianta reencarnar num planeta onde muitos não estão seguindo os ensinamentos do Cristo, né? Estão cometendo erros, mesmo com conhecimento de causa, em muitas situações. Continuando a leitura, eis aí uma dura e crua realidade dentro da qual renascem hoje nossos filhos e netos. Que programas trazem? Que decisões? Que fraquezas? Que traços mais fortes e consolidados na personalidade? Que tipo de experiências? Que correções pretendem fazer? O que podemos nós fazer para ajudá-los, evitando que sejam novamente arrastados para mazelas que vieram precisamente para eliminar das suas estruturas psicológicas e éticas? Então, já sabemos que estamos encarnados nesse mundo para nos renovarmos, nos aperfeiçoarmos, e para essa conquista precisamos conhecer e praticar as leis ensinadas por Jesus em todas as circunstâncias. Precisamos ser mais dóceis, mais justos e colaboradores e estudiosos dos ensinamentos do Cristo, trazido pelos Espíritos para maiores esclarecimentos para nós. Então, as novas gerações precisam dos bons exemplos, dos bons ensinamentos dos adultos. Recordemos algumas das mensagens de Jesus registradas em Mateus, no capítulo 6, versículo de 31 a 34. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Mas
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esses versículos indicam que recebemos todo o auxílio que necessitamos, mas isso não quer dizer que podemos fazer qualquer coisa nesse planeta. Precisamos cuidar da nossa vida, dos nossos semelhantes e dos outros seres viventes, e também cuidar dos diferentes ambientes deste planeta. Deus nos dá certa liberdade, mas quer a nossa evolução. Ele possibilita e conta com a nossa condição e nos oferece a oportunidade de colaborador, co-criador. E assim o homem, no decorrer das encarnações, evolui aprendendo, ensinando, co-criando, buscando o auxílio para si mesmo e aos seus semelhantes. Mas também precisamos lembrar que nunca estamos sozinhos. Todos temos um espírito protetor que o nosso Pai Eterno, nosso Criador, não nos deixa abandonados. Somos muito queridos e auxiliados pelos espíritos amorosos em nome de Deus. E assim finalizamos essa reflexão deste dia. Que tenhamos uma boa semana.